Esperança e escolha. Gênesis 17, 18. E Abraão diz a Deus: quem dera que meu filho Ismael sobreviva com seu rosto diante de Deus. Quero orar pela sua vida, você que está aqui nesse canal, é uma honra. Antes de começar a explicar, se ainda não é inscrito, você se inscreve, ativa o sino para receber todos os dias notificações diárias nesse mesmo horário. Deixe o seu like, que é muito importante, pedido de oração, comentários e compartilhe para a partir de 12 destinos, pois nós estamos numa poderosíssima campanha de 12 meses até o dia 28 de maio de 2026 para a libertação mental, espiritual e financeira através do Bitcoin em autocustódia. Nós temos a carteira aí abaixo nos comentários de Bitcoin. Você que ainda não sabe fazer transações de autocustódia em Bitcoin, posso te ensinar e posso orar pela sua vida, para a sua libertação. Então você pode estar fazendo já o primeiro depósito em BTC e fazendo a autocustódia. Quero orar por você enquanto você interage com esse canal, participa compartilhando. Deus eterno e justo, em nome de Jesus, que nesse momento o Senhor comece a operar um milagre que depende unicamente do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Queridos, aqui Deus, Ele está falando a Abraão no contexto que iria dar a ele um filho na velhice. Abraão ri dos anjos, ri de Deus, dessa promessa que está fora do tempo humano. Como nós falamos que para Deus o tempo é o Kairos e não o Cronos. No tempo do homem muita coisa não vai acontecer, é impossível, e até somos zombados quando acreditamos em promessas de Deus fora do tempo. Mas o foco dessa mensagem aqui no versículo é que Abraão, ele teve a esperança e a decisão. Porque Deus está falando que vai dar um outro filho, é o filho da promessa anterior. Abraão não acreditou, perdeu a fé e fez um filho fora do seu relacionamento conjugal com a escrava. Essa escrava teve um filho dele, então o seu filho não poderia ser seu escravo. Seu filho precisava ser seu herdeiro. Então Abraão agora ama Ismael, que significa Deus ouviu, tanto quanto esse filho que Deus vai dar, que vai ser o Isaac, o filho da promessa. Então, Abraão está entre a esperança e a decisão. A decisão de amar um filho que seria, logicamente, um escravo. Amar, ele pede a Deus resistência para o seu filho. Pede que Deus prospere também o seu filho fora do casamento, que é o filho bastardo, que é o filho desprezado por sua esposa Sarai, que mandou a escrava embora, e Abraão agiu pela emoção com a mentalidade feminina e mandou a sua escrava grávida embora. Mas Deus ouviu a oração e mandou de volta. Nesse texto nós vemos o coração de Abraão dividido entre dois filhos, um filho da promessa, da esperança pela promessa de Deus, precisava de fé para isso, precisava de crença, precisava de experiência com Deus, para acreditar que na velhice ia ainda gerar um filho. Então é esperança, e do outro lado a decisão de amar a ambos os filhos, e principalmente aquele que já estava vivendo, que era o Ismael. Ismael seria pai também de uma grande nação da descendência de Abraão, que são os povos palestinenses. Eu conheço um amigo, o nome dele é Wahab, ele é do Afeganistão, Paquistão. Eu confundo esses dois países, nomes tudo parecido. Paquistão. E ele fala muito bem de Ismael, do filho de Abraão, e ele acredita que esse menino era o filho da promessa. Então, todos os dois filhos
são filhos gerados biologicamente por Deus. E não é porque é filho de uma escrava que não vai ter a herança do eterno. Ambos os filhos são abençoados. E a preocupação de Abraão aqui, após a promessa divina de que ele ia ter um filho na velhice, é de cuidar do filho que já existe e fazer com que esse filho seja também próspero, guardado e forte. Ele sabia que existiria um grande problema para ambos os filhos estarem em briga. E como está até hoje? Mais de 2.500, 3.000 anos, 4.000 anos, não se sabe especificamente. Esses dois filhos de Abraão, a sua geração briga até hoje. Quem não lembra aqui que há mais ou menos 4 meses atrás, o Irã mandou mísseis balísticos contra Israel. O povo do Irã é o antigo povo da Babilônia. O povo do Afeganistão, do Paquistão, esse pessoal já brigaram contra Israel, ganharam a guerra uma certa feita. Os povos palestinenses, a divisa da faixa de Gaza, o Egito antigo, o Egito atual, melhor dizendo, a faixa de Gaza que fica entre a Palestina, Israel e o Egito. Essas pessoas estão brigando ainda pela questão territorial e hereditária, de herança e de bênção divina. Abraão está dividido, seu coração está partido, sabendo que ele cometeu uma precipitação em ter um filho com a escrava. Porém, todavia, Deus abençoou. Deus quer abençoar. Deus não quer que os irmãos briguem entre si. Deus não quer que os pais amem mais a um filho do que ao outro. Deus não quer divisão entre a família, Ele quer unidade, mesmo Abraão tendo assim 2 esposas. Agora, Sara e Agar. Ele tem que dar os direitos iguais a essas 2 mulheres. O amor que é para uma tem que dar para outra. Mas Abraão pega um problema muito sério nessa poligamia. Abraão não vai ser muito bem sucedido, porque para decidir, ele fica entre a decisão e a esperança. Ele fica entre o amor ao primogênito e a tristeza de ter ultrapassado o querer de Deus. Que ele era para confiar. Muitas das vezes Abraão não confiava. É o pai da fé, mas você encontra vários erros de incredulidade em Abraão. Abraão tinha uma indecisão muito grande. Abraão tinha uma incredulidade dentro do seu coração. Para ele ser pai da fé, não foi de qualquer jeito. Ele passou por vários processos de sofrimento. No Egito, ele mentiu para o rei Faraó, dizendo que a mulher sua era sua irmã. Muitos erros Abraão comete, mandando a escrava Agar embora grávida. Mas Deus sempre está ali com Abraão, e Abraão vai melhorando com o passar do tempo. Quando vai chegando a idade, Abraão vai se policiando, vai sendo mais fiel a Deus, vai sendo mais verdadeiro, não vai se envolvendo tanto em problemas de mentiras e de incredulidade. Embora nesse texto, antes desse versículo, ele diga que é impossível para Deus lhe dar um filho na velhice, ele dá risadas. Não é só Sara que ri dos anjos. Abraão também ri de Deus. Abraão também não acredita. Então, todos nós vamos passar por esse processo de incredulidade. Muita coisa a gente não vai acreditar, mas a gente precisa aceitar pela fé, porque a gente sabe que há uma soberania acima de nós, que Deus é soberano e que Ele escreve certo por linhas certas, ou escreve certo por linhas tortas. Ele faz do jeito que Ele quer. A hora é dele, a vez é dele, o dia é dele, todas as coisas são dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Glória, pois, a Ele eternamente. Ninguém é maior do que Deus. Nenhum homem com toda a sua sabedoria pode alcançar a soberania de Deus. Então, amados, aqui nesse versículo, Abraão está preocupado com seu filho Ismael. Enquanto Deus está prometendo mais um, que é o filho da promessa. Hoje nós estamos vendo que no mundo existe 6 milhões de abortos
como foi agora em 2024. 8% crescendo o número de bonecas reborns. De compra, 200 milhões de dólares movimentados no mercado de boneca reborn. As pessoas substituindo filhos por bonecas. Isso é grave, isso é fim de ciclo intergeracional. Estamos numa decadência moral sem precedentes. Hoje eu estava vendo um vídeo de 2 homossexuais em Salvador, Bahia, Brasil, mudando o nome para nome de mulher. 2 jovens da mesma casa ganharam o direito de mudar o nome para nome de mulher. Só que a voz continua grossa, as células continuam células masculinas, e o corpo também, não tem como mudar. Outra coisa aqui que nós podemos ver na pesquisa é que a criminalidade ela tem diminuído. Por que a criminalidade tem diminuído? Porque está diminuindo o número de jovens. Os jovens estão sendo mortos através dos entorpecentes da violência. Violência entre as facções e violência entre o Estado e as facções. E o aborto e o uso de contraceptivos diminuiu a família. A família caiu consideravelmente, a gestação, a geração. Não vale mais a pena correr o risco de ter filhos. Mas, como Abraão decidiu aqui, ele amou o filho que já tinha e acreditou que Deus ia lhe dar uma nova chance, uma nova vida. Para que isso aconteça, precisamos abrir os nossos ouvidos para a promessa da esperança. Há uma mudança para acontecer na sua vida. Há uma melhoria, há uma solução para esse grande problema e Deus quer fazer de você uma grande nação. Não importa o seu passado, não importa quantos filhos você tem ou se não tem nenhum. Deus, ele quer abrir as janelas dos céus para a sua vida e sua prosperidade. É comprovado que 80% das mulheres buscam homens, ter filhos com homens que tenham condições financeiras e estabilidade. Estabilidade, não é instabilidade. Estabilidade financeira, social, física, porque assim ele garante saúde para a seus filhos, sua prole. E não é porque as mulheres são tão vaidosas, é porque elas querem perpetuar a sua espécie com garantia. E para isso elas precisam de homens de verdade. Hoje os homens estão vestindo saia, usando tamanco, botando brinco, usando batom, enchendo o corpo todo de tatuagem e perderam a essência da masculinidade. Onde estão os homens genitores, protetores e provedores, como Abraão, como os homens que Deus levantou na história? É possível, com a esperança e com a decisão, nós estarmos nessa dimensão espiritual, tanto homens quanto mulheres, principalmente as mulheres mais novas, como Paulo disse, as mais novas que se casem e criem seus filhos. Esse é um grande mandamento da palavra de Deus. Deus não manda as mulheres seguirem carreira, nem desacreditarem do objetivo principal de Deus, que é fazer com que as mulheres casem-se e tenham filhos. E criem seus filhos. Deus abençoe cada um de vocês. Se ainda não é inscrito nesse canal, se inscreve e ativa o sino para receber todos os dias notificações diárias nesse mesmo horário. É uma honra. Não se esquece de deixar seu like, comentário, pedido de oração e compartilhe para 12 destinos. Deixe a sua oferta em Bitcoin. Aprenda a fazer a autocustódia. Eu estou aqui para te ensinar. Nos acompanhe todos os dias nesse mesmo horário aqui, meio-dia. Eu estou aqui para te trazer essa palavra de Deus. Quero orar por você. Deus de Abraão, nesse momento de esperança, com a promessa e decisão do que o Senhor já vê nas nossas vidas. Pai querido, nos fortalece diante dessa circunstância, no nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.